Então vamos lá, pessoal. Eu sou o Gabriel Moreira. Nós estaremos aqui agora, dentro dos próximos minutos, resolvendo a prova concurso de Sobral para o cargo de professor de matemática. E vamos lá, sem muita enrolação. Questão 36. Considere o número x definido por x igual a essa expressão numérica y. Ao efetuar as operações que definem x, verifica-se que esse valor é... Então, vamos aqui. Vamos resolver primeiro o que está dentro dos colchetes, isso aqui. Então vai ficar x igual a 12 menos esse menos 1 ao cubo aqui, a gente já joga menos 1, mais o que está dentro do colchete aqui vai ficar raiz 144, 12, dividido por 2, mais 2, que manteve o colchete, mais 4. Tudo isso aqui dentro das chaves. Então ficou 12 menos esse menos 1 e esse 4 aqui, já vou fazer uma operaçãozinha com eles, menos 1 mais 4, 3 positivo, mais 12 dividido por 2, 6, 6 mais 2, 8. E isso daqui, elevado ao quadrado, 12, menos 3 mais 8, 11, elevado ao quadrado, vai dar 12 menos 121. 12 menos 121 menos 109. Tranquilo? Então aqui, questãozinha tranquila. Item B, 36. 37. Efetuando suas operações indicadas na expressão numérica. Nós temos esse número aqui, né? 123.456 elevado ao quadrado menos 123.454 elevado ao quadrado. Tudo isso multiplicado por 2 elevado a menos 2. Obtém-se o número inteiro. Então, vamos reescrever aqui de uma maneira que fique mais claro para a gente. Uma estratégia para conseguir resolver essa questão de maneira rápida. 123, 4. Deixa eu apagar aqui. 23.456 elevado a 2 menos 123.454 elevado a 2. Tudo isso multiplicado por 2 elevado a menos 2. Expoente negativo, vamos ter que trocar aqui a posição, transformar aqui numa fração esse 2, né? Jogo 1 embaixo, então vai ficar 1, o 2 vai para baixo, isso. Ao fazer isso, então vai ficar 2 elevado a 2. E agora o que eu faço? Eu observo que esse número aqui é 2 unidades acima desse aqui. Então, o que eu vou fazer? É a sacada, creio eu, que seja a mais rápida possível para resolver essa questão em específico. Eu vou pegar 123.454 mais 2. Tudo isso elevado ao quadrado menos 123.456 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 elevado a 2. Vou apagar aqui que esse igual aqui saiu feio. Tranquilo. Então o que eu vou ter que fazer? Vou desenvolver esse ao quadrado aqui. Mas quando eu desenvolver, o que? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro vai cancelar com esse. Esse aqui é 4. Né? Tá errado aqui, só ajeitar aqui, tá, pessoal?
que é 4. Beleza? Então vai ficar como? 123.454 elevado a 2, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, que é primeiro 123.000 e o segundo vai ser o 2 que eu já coloquei aqui, mais o quadrado do segundo, que é o 2, menos 123.400. 123.454 elevado a 2. Vai cancelar isso com esse. Todos esses números aqui dividido. Só conserto aqui, tá? Dividido por 2, né? 2 elevado a 2. Então vai ficar como aqui? Restou 2 vezes 2 é 2 elevado a 2. Vezes 123.454 mais 2 elevado a 2. Tudo isso dividido por 2 elevado a 2. Eu vou cancelar a potência aqui, né? Então vai resultar em que? 123.454 mais 1. Esse número aqui mais 1. 123.455. Show de bola, pessoal. Então tá resolvido aqui mais uma questão desse concurso ocorrido agora dia 16, né, de abril. Então, item C, tá? Vamos para 38. Para x pertencente aos reais, se m e n minúsculos são respectivamente os valores máximos e mínimos que y igual a cosseno de 2x mais 4 seno de x ao quadrado pode atingir então o valor de n vezes n é igual a. Então aqui, ó, a ideia que me vem na cabeça inicial é eliminar uma dessas duas funções aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a propriedade lá do cosseno do arco duplo. Como é que é? Cosseno vai ser cosseno de 2 cosseno de 2x vai ser o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Substituindo isso daqui aqui nessa função y, nós vamos ter todo y em função de seno ao quadrado de x. Então vamos aqui substituir y igual a cosseno ao quadrado de x mais 4 seno ao quadrado de x. Opa, aí problema aqui. Tá, menos seno ao quadrado de x mais 4 seno ao quadrado de x. Esse cosseno ao quadrado de x pela relação trigonométrica fundamental é 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Esse seno ao quadrado de x aqui com esse, né? Tem um aqui na frente, então vai ficar menos 3 seno ao quadrado de x. Isso aqui vai resultar em quê? Y igual a 1, 3, né? Mais 3, mais 2, vai ficar 1 mais 2 seno ao quadrado de x. Então essa é a nossa funçãozinha aqui, que nós vamos analisar os valores máximos e os valores mínimos. Então vamos valor
mínimo. O valor mínimo é o seguinte. O valor mínimo vai ser atingido quando esse cara aqui atingir o menor valor possível. Toda função ao quadrado, o expoente par, quadrado, 4, 6, toda variável, o expoente par vai atingir o valor mínimo quando for o quê? Quando for zero. Quando isso aqui for zero, a gente sabe o ano, mas a questão não quer saber o ano, quer saber o valor mínimo e máximo dessa função y. A gente sabe que quando x for zero aqui, né, c vai ser zero. Então vai y, x para zero, vai resultar em y igual a 1. Esse é o valor mínimo e o valor máximo. Valor máximo. Sabemos que o valor máximo da função trigonométrica seno é 1. Então vai ser x igual a π sobre 2, que é 90 graus em radiano. Então como é que fica aqui? Vai ficar y igual a 1 mais 2 vezes o seno de 90 é 1, vai dar 1 elevado a 2, vai ficar 1 mais 2, que é igual a 3. Esse aqui é o valor mínimo e esse 3 aqui é o valor máximo. Multiplicando os dois, 3 vezes 1, 3. Beleza? Para a próxima. A soma dos quadrados das raízes da equação x elevado a 3 menos 4x2 mais x mais 6 é igual a 0. Então aqui a sacada de iniciar é você descobrir uma raiz, depois você diminuir a ordem desse polinômio para graus menores a partir do dispositivo de Biot-Ruffin. Eu resolvi diferente, usando as relações de Rho. Relações de Rho. Para grau 3, para polinômio de grau 3. Então, a soma das raízes vai ser o quê? Vai ser o menos b sobre a. A soma e multiplicação das raízes tomadas 2 a 2 vai ser soma da multiplicação 2 a 2 vai ser c sobre a, e a multiplicação não, vamos escrever diferente. O produto das raízes, vai ser menos d sobre a. Você vê que vai trocando o sinal, né? Começa negativo, positivo, depois negativo de novo. Então vamos aplicar aqui nesse polinômio que a gente tem. O menos b, o b é 4, menos 4 com esse menos da fórmula vai ficar 4. E o a vai ser 1. Então a soma das raízes aqui, das 3 raízes, vai ser 4. Beleza. A soma da multiplicação tomada 2 a 2 vai ser c sobre a, o c é 1, sobre 1 ficou 1. Produto vai ser menos d, que é mais 6, menos da fica menos 6, sobre a, o a é 1, menos 6. Beleza. E ele quer o quê? Ele quer a soma dos quadrados. Então como é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Se eu tomar isso daqui, ó, que é a soma das raízes elevado ao quadrado, o que nós vamos obter? Vamos obter o quadrado de todos esses camaradas aqui, mais 2 vezes a multiplicação tomada 2 a 2. Vai ficar AB
mais AC mais BC, certo? E a questão está querendo o quê? Isso daqui, ó. Quanto é que vale a soma das raízes? Está aqui nesse caminho calcular, 4. Então é 4, esse 4 aqui, 4 elevado a 2. E esse aqui nós temos a soma dos quadrados, que é o que a questão está querendo. Então nós vamos repetir, A2 mais B2 mais C2 mais duas vezes quem? Duas vezes a multiplicação tomada 2 a 2. A soma da multiplicação tomada 2 a 2, que vale 1. 2 vezes 1. Então vai dar quanto? 16. Vai dar 16. Vamos fazer direto aqui, né? Vamos fazer direto. Esse mais 2 vezes 1 fica 2. Com menos 2 vai ficar igual. Então vai ficar como... Vou repetir aqui a soma dos quadrados, que é o que a questão está pedindo, que vai dar 14. Beleza? Então está aqui a nossa resposta. Qual vai ser o item? Item A. Pronto, então agora vamos para 40. Questão 40. Se o polinômio p de x igual a x elevado a 4 menos 5x elevado a 2 mais p de x mais q, onde p e q são números inteiros, é divisível pelo polinômio q de x, que é igual a x2 mais 3x mais 2, então a soma p elevado a 2 mais q elevado a 2 é igual a... Então aqui não tem para onde correr, o método clássico, para resumir isso aqui, é fazer a divisão entre esses dois polinômios. Estou construindo aqui divisão, tranquilo. Então, para eliminar aqui o x4, o que eu vou fazer? x2 vezes x2 fica x4, trocando o sinal, menos x4. Que é positivo, aqui é positivo, vai ser alguma coisa negativa, que é x2 vezes 3x menos 3x3. x2, ambos são positivos, vai ser alguma coisa negativa, vai ser o quê? 2x2. Tranquilo. Cancelou esse com esse. Desceu menos 3x3. Menos 5x2 menos 2x2 menos 7x2 mais p de x mais q. Para eliminar esse cara aqui, eu faço menos 3x. Menos com mais aqui do x2, vai sair alguma coisa negativa. Trocando o sinal, vai sair positivo. 3x3. Menos com mais vai sair negativo. Trocando o sinal, positivo. 3x vezes 3x, 9x2 positivo. Menos com mais aqui, vou multiplicar o menos 3x vezes o mais 2 vai ficar menos 6x. Trocando o sinal, mais 6x. Então, cortei esse aqui com esse. 9x elevado a 2 menos 7x elevado a 2 vai ficar 2x elevado a 2 mais p de x mais 6x mais o que? Para eliminar esse x2 aqui, o que eu vou fazer? Mais 2. Positivo com positivo vai dar 1 com positivo. Trocando o sinal, menos. Menos o que? 2 vezes 2. 2 vezes x2, 2x2. Positivo com positivo, vai dar positivo. Trocando o sinal, 2 vezes 3x, 6x. E 2 vezes 2, 4. Trocando o sinal, menos 4. Corta esse com esse. 6x menos 6x. Vamos ficar com p de x mais q menos 4.
isso aqui deve ser igual a zero, então o que nós devemos ter? P igual a zero e Q menos 4 igual a zero. E vai nos dar o quê? Q igual a 4. Então, P elevado a 2 mais Q elevado a 2 é o quê? É o 0 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Aqui vai dar 16. Vezes 16, item B aí, foi 41. O número de subconjuntos do conjunto 1, 2, 3 até o N, que contém o número natural N é igual a... Então, uma questão bastante interessante, tá? Que eu resolvi realizando alguns testes para verificar se há algum padrão, certo? Então, vamos colocar esse N igual a 3. Né? Vou fazer aqui testes. Primeiro teste. N igual a 3. Tá? Então, nós teremos o conjunto 1, 2 e 3. E aí, o que acontece? Vamos querer apenas subconjuntos que contenham o 3, certo? Então, vai ser o quê? 3, 2, 3, o próprio 3, faltando alguém, e 1, 2 e 3. Mas no total são quantos subconjuntos? É 2 elevado à quantidade. 2 elevado à quantidade, que são 3, vai dar 8. Então, nós temos aqui 4 subconjuntos. Vamos analisar aqui o segundo teste. O N igual a 4. N igual a 4 vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, quais serão os subconjuntos que contenham o N, né? Que aqui no caso é 4. 1 e 4, 2 e 4, 3 e 4, 1, 2 e 4, 1, 3 e 4, o próprio 4. O que mais? 1 e 4 já foi, né? Então, o próprio conjunto. Aqui tá faltando 2, 3 e 4. Beleza, então são quantos? No total de subconjuntos serão quantos? É 2 elevado à quantidade. São 4. 2 elevado a 4. 16. E são quantos subconjuntos que contêm o N igual a 4? 1, 2, 3, 4. Opa, são 8. Espera aí. Aqui no teste, quando eu coloquei N igual a 3, deu 4. Quantidade aqui. Quantidade. São 4. E aqui são 8. Olha a quantidade de subconjuntos. Olha a quantidade de subconjuntos. É exatamente o que? A metade. Aqui é 4, total de 8. Aqui são 8, total de 16. E aí muita gente correu e marcou o item B, né? 2 elevado a n menos 2. Vamos analisar ali os itens. Vamos começar pelo item D. O item D diz o seguinte: 2 elevado a n menos 1. Isso aqui é igual a quê? 2 elevado a n, 2 elevado a n dividido por 2, que é o que? A quantidade de subconjuntos dividido por 2, que é a metade justamente, que é o que nós encontramos. Então aqui, ó, exatamente a metade. Certo? Então, ó,
o item correto? Item D. Para 42. 42. Em um plano, um hexágono regular escrito em uma circunferência cuja medida do raio é igual a 2 metros, pode-se afirmar corretamente que a medida em metros quadrados da área da região do plano interior à circunferência e exterior ao hexágono é igual a... Então aqui, ó, a gente pode avaliar o seguinte. Eu trouxe aqui uma figurinha para a gente ver, né? O que a questão está pedindo é, pode-se afirmar corretamente que a medida em metro quadrado da área interior à circunferência e exterior ao hexágono. Então, ele quer essa área aqui, ó. Essa áreazinha aqui. Toda essa áreazinha aqui, que está interior ao círculo e exterior ao hexágono. E o raio é 2. O raio é 2, lembrando que o hexágono tem essa propriedade. Quando ele está inscrito numa circunferência, os lados dos triângulos equiláteros que compõem o hexágono serão iguais ao valor do raio do círculo a qual ele está inscrito. Certo? Se o raio vale 2, os lados aqui também valerão 2. Os lados de quê? Dos triângulos retângulos, dos triângulos equiláteros. Tá? C2 aqui também vai ser 2. Bom, então aqui vai ser o quê? A resposta vai ser a área do círculo menos a área do hexágono. Área do hexágono. Como é calcular a área do círculo? A área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Quanto é o raio? 2 elevado a 2. 4π. 4π metros quadrados. E a área do hexágono? A área do hexágono será dada por 6 vezes a área daqueles triângulos menores ali, todos equiláteros. Certo? Então vamos ver como é que a gente faz para... Ixi, eu me esqueci a fórmula aqui do triângulo equilátero. Como é que eu faço para calcular a área? Vamos desenhar aqui, vamos lembrar. Aqui for a altura, aqui vai ser L. A altura no triângulo equilátero passa exatamente no ponto médio, então é L sobre 2 aqui. Vai ficar L2. L2 vai ser igual a H2, que é a altura do triângulo. Esses triângulos aqui, equiláteros, mais L sobre 2 sobre 4. Então, o que é que eu quero isolar aqui? Eu quero saber a altura. Então, vai ficar a altura quadrada igual aqui. Passou para lá para o outro lado, 4. Vamos ver aqui. L2 menos L2 sobre 4. Vai ficar H2 igual. Vamos jogar logo a raiz quadrada para o outro lado. Para adiantar os cálculos. Vai ficar 4 aqui, 4L2 menos L2, 3L2 sobre 4. Isso aqui vai nos dar o quê? H, que é a altura de cada triângulo equiláterozinho aqui desse hexágono, de qualquer hexágono, que eu estou considerando o L genérico, que é o L, é o lado dos triângulos equiláteros. Esse L2 vai sair, o 4 também, então vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Bom, aqui foi, eu calculei aqui a altura do triângulo equilátero qualquer, a gente jogar aqui na fórmula. Por quê? Vai ser 6 vezes a área. Como é calcular a área de um triângulo? É base, então vai ser a base 2 vezes. 2 vezes é a base vezes a altura. A altura vai ser 2, que é o lado, né? Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Cancela esse 2 com esse 2, vai ficar 6 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Cancela esse 2 com esse 2.
6 raiz de 3 metros quadrados. Então já tenho aqui a área do círculo e a área do hexágono. Então o que acontece? Vou pegar a área do círculo e subtraio a área do hexágono. A área do círculo menos a área do hexágono, 4π menos 6 raiz de 3 menos 6 metros quadrados. Vai ser o item A. 43. O resultado das operações entre as frações algébricas 1 sobre x mais x sobre x mais 1 menos x sobre x menos 1, quando apresentado na forma irredutível, é igual a... Então, vamos calcular aqui essas operações aqui com essas frações. Né? O que eu vou utilizar? Vai ficar... Vou fazer a multiplicação de todos os denominadores. Né? X menos 1. Certo? E aqui, como é que vai ficar? Né? O primeiro termo aqui, 1 sobre x. Vou pegar esse cara aqui e dividir por x. Dividindo por x vai dar x mais 1 vezes x menos 1. X mais 1 vezes x menos 1. Mais. Agora para o segundo termo aqui. X sobre x mais 1. Pegando esse termo aqui dividindo por x mais 1. Vou cancelar só o x mais 1. Então fica x vezes x menos 1 vezes esse x que já tem lá. Então vai ficar mais o x que já tinha lá, vai multiplicar o outro x e esse outro x menos 1. Menos o que? Né? Agora com o terceiro termo aqui, x sobre x menos 1. O que a gente vai fazer? Pegar esses denominadores aqui e dividir por x menos 1. Vai cancelar o x menos 1, vai subir o x vezes x mais 1, vezes o x que já tinha lá. Vezes x mais 1. Beleza, agora vamos fazer aqui as operações. X mais 1 vezes x menos 1. Aqui é um produto notável conhecido, vai ser x ao quadrado menos 1. Né? Mais x2 vezes esse camarada que está aqui, vai ser o x3 menos x2 vezes menos 1, x2 menos x2, vai ficar menos x3, menos x2 vezes mais 1, menos x2. Tudo isso dividido por quanto? Né? Tudo isso dividido por... Enfim. Tá difícil fazer a linha aqui, né, pessoal? Mas vamos prosseguir. Né? Tudo isso dividido por... Aqui vai dar x, né? Esse outro é o produto notável conhecido, fica x2 menos 1. Tranquilo? Certo. Então vai ficar esse mais x3 cancela com esse menos x3, ficando com né? x2 vai cancelar com esse outro menos x2, aí vamos ficar apenas com quanto? Menos x2 menos 1 dividido por quanto? Dividido por x3 menos x. Tranquilo? E aqui
saca esse sinal de menos para fora, vai ficar x2 mais 1, x3 mais x. Qual seria o item? Seria o item C. Tranquilo. Aqui é menos, né? Aqui embaixo, só um errinho aqui. Bom, consertado. A resposta correta é esse aqui. Vamos para 44. 44. Uma caixa d'água cuja capacidade é 3 litros tem uma torneira no fundo por onde escoa a água, de modo que, estando a caixa cheia e abrindo-se a torneira, depois de um tempo t, o volume de água que permanece na caixa é uma funçãozinha, v de t, função de t igual a 3.000 menos a vezes t, onde A é um número real constante. Às 11 horas a caixa estava cheia, abriu-se a torneira e verificou-se que às 16 horas tinha na caixa 2.100 litros. Nessas condições, é correto dizer que a caixa conterá apenas 840 litros às. Então, vamos aqui fazer as anotações do problema. 11 horas. 11 horas vai ser o quê? Às 11 horas nós teremos 3.000 litros. Vai ser 3.000 litros. Bom, então o que a gente vai ter que fazer? Vai ser 3.000 litros. E às 16 horas tinha na caixa 2.100 litros. Então, após 5 horas, como foi que ficou a situação? Após 5 horas, ou seja, às 16 horas aqui, ficou como? Ficou 2.100 litros. Se ficou 2.100 litros, a gente consegue encontrar o valor unitário por hora aí de litro gasto, não é isso? Em 5 horas, 900 litros. 5 horas, 1 hora, 180 litros. 1 hora, 180 litros. Ok? 1 hora, 180 litros. Então, o que vai acontecer? A caixa conterá apenas 840 litros às. 840 litros às. Então, vai ter que gastar quantos litros? Vai ter que gastar 3.000 menos 840. 3.840 vai dar 2.100 e quanto? Isso, 2.160 litros para x horas. Mas eu sei que 180 litros é gasto em quanto tempo? Em 1 hora. Multiplicando em x aqui, vai ficar x igual a 2.160 dividido por 180. Vai ter esse zero com esse, aqui vai dar 10, 12. Então o x vale o quê? 12 horas. Se o x vale 12 horas, depois de 12 horas que vai dar 840 litros. 11 mais 12, 23. 23 a 45. Considere duas empilhadeiras. A primeira com 4 anos e 5 meses de uso e a segunda com 6 anos e 3 meses de uso.
Se os valores monetários das empilhadeiras são inversamente proporcionais ao tempo de uso e diretamente proporcionais à sua potência, e se a potência da primeira é igual a 3/5 da potência da segunda, então, considerando que o valor da primeira é igual a R$ 4.500, é correto concluir-se que o valor da segunda é igual a... Então vamos anotar aqui os dados da questão, para a gente procurar entender o que a questão está pedindo. Vamos aqui, vamos fazer aqui. Nós temos o valor, que vai ser representado pela letra V, são inversamente proporcionais ao tempo da empilhadeira 1, e diretamente proporcional à sua potência. Então vai ser potência 1, máquina 1, e aqui a mesma coisa vale se os valores monetários das empilhadeiras. Então vale para a empilhadeira 1 e para a empilhadeira 2. Teve 2, teve 2. Tranquilo. E no finalzinho ele diz que a potência da primeira empilhadeira é 3/5 da segunda empilhadeira. O tempo 1 também nós temos. O tempo 1 da empilhadeira 1, a primeira com 4 anos. 4 anos. E 5 meses vai resultar transformando tudo em mês. 4 vezes 2, 48. 48 mais 5, 53 meses. E o tempo da segunda vai ser 6 anos. 6 anos e 3 meses. 6 anos e 3 meses. 6 vezes 12, 72. Mais 3, 75 meses. Tá? V de 1, nós temos condições de calcular porque ele já deu o valor. Já deu o valor e nós temos o tempo. Então, vou fazer aqui agora. V de 1 vai ser 4.500 igual P de 1, não sei, e o T de 1, que é o tempo da primeira empilhadeira, vai ser 53, certo? Então, a nossa potência da primeira empilhadeira vai ser dada pela multiplicação entre 4.500 e 53. E se você fizer, vai dar 238.500. Usando agora a segunda, esse finalzinho aqui, né, que diz que a potência da primeira é igual a 3/5 da potência da segunda, vamos aplicar esse valor aqui e encontrar. Vai ficar 238.500 igual a 3/5. E P2 aqui vai dar o quê? Vai dar P2 igual, esse 5 que está embaixo vai passar multiplicando, e esse 3 que está em cima vai passar dividindo, certo? Então, se você fizer essa conta aí, vai dar P2 igual a 397.500, certo? E a partir disso eu consigo já calcular o valor da segunda empilhadeira, que é o que ele quer. V2 vai ser quanto? É a potência da segunda empilhadeira, 397.500, dividido por quanto? Dividido por tempo da segunda empilhadeira, 75. Fazendo aqui essa divisãozinha rápida, vai dar 5.300 reais. Tá?
O item correto aí seria o quê? Seria o item D, D de dado. 46. Os pontos P e Q constituem a interseção dos gráficos das funções reais de variável real, f e g, definidas por f de x igual a x mais 1 e g de x igual a x2 menos 4x menos 5. Nessas condições, a equação da circunferência, na qual o segmento de reta PQ é um diâmetro, é. Então, você olha para f de x, você olha x mais 1, função definida por x mais 1, vai representar uma reta. Você olha para a gente x, x2 vai representar uma parábola. Certo? Normalmente, quando você tem a interseção entre uma reta e uma parábola, vai ser dado por dois pontos distintos, a não ser que a reta passe pelo ponto de máximo ou de mínimo. Nesse caso, nós teremos ponto de mínimo. Tá bom? Certo? E como vai formar um diâmetro, com certeza vai passar por dois pontos. Método para resolver esse tipo de questão: igualar as funções. Então, f de x igual a g de x. E aqui eu vou encontrar os pontos em comum. Então, vai ser x mais 1 igual a x2 menos 4x menos 5. Passa esse pessoal todo para o outro lado, vai ficar x2 menos 4x com menos x, menos 5x, menos 5 com menos 1 daqui, menos 6 igual a 0. Então, calculando aqui as raízes, vai dar x menos b menos 5, fica mais 5, b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 5, menos 4, o a é 1, o c é menos 6. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a vale 1, 2. Aqui dentro da raiz ficou 25 menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 6, mais 24, 25 mais 24, 49. Raiz de 49, ou 7, então ficou 5, mais ou menos 7 sobre 2. Então aqui nós temos a primeira raiz, 5 mais 7 é 12, 12 sobre 2, 6. A segunda raiz, 5 menos 7 menos 2 sobre 2 menos 1. Nós temos o valor de x. Nós também deveremos conhecer o valor do y. Tá? Então, é só jogar. X igual a 6 vai dar que ponto? Vai dar 6. 6 mais 1, 7. Esse vai ser o ponto formado. Tá? Vamos gravar aqui eles. Vamos destacar eles. O menos 1. Quando for menos 1, vai dar 0. Então, menos 1 e 0. Vamos destacar aqui o segundo ponto. Então, esses são os dois pontos de interseção entre f de x e g de x. E agora como é que eu vou fazer? Ele quer a equação da circunferência, na qual o segmento de reta P e Q é um diâmetro. Vamos enumerar aqui, esse aqui sendo P e esse sendo Q, certo? Então, esse aqui sendo P e esse sendo Q, certo? A gente vai ter que calcular, se nós calcularmos o ponto médio, a gente vai descobrir o quê? Se P que é o diâmetro, se a gente calcular o ponto central, né, o ponto médio desse entre P e Q, nós vamos encontrar o ponto central do círculo. Então, pronto. Ponto médio. Ponto médio de PQ.
ponto médio de PQ vai ser a soma das primeiras coordenadas dividido por 2. Vai ser 6 mais menos 1 dividido por 2 e o segundo termo do ponto médio de PQ vai ser a soma das coordenadas y, que é a soma das segundas coordenadas dividido por 2. 7 mais 0 dividido por 2 vai dar quanto? 5 meios, 7 meios. Esse vai ser o centro do círculo. Será o centro do círculo. Será o centro do círculo. E como é que faz para calcular, para descobrir, para conhecer a cara da equação de uma circunferência sabendo seu ponto central? Vai ser o x menos a coordenada de x do centro, que aqui no caso é 5 meios, elevado a 2, mais o y menos a segunda coordenada do ponto central, que é 7 meios, isso elevado a 2, isso aqui é igual ao r, que é o raio ao quadrado. Bom, calculando aqui essas potências, né, vai ficar x, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do primeiro pelo segundo, vai ficar 5x, mais 25 quartos, que é o quadrado do segundo, mais, agora trabalhando com essa segunda potência de 2 aqui, vai ficar y ao quadrado, menos 7y, mais o quadrado do segundo, 49 sobre 4. Vamos ficar com x2 menos 5x mais y, vamos organizando aqui os termos, né? Colocando aqui termos constantes um do lado do outro, né? Vai ficar 25 quartos mais 49 quartos. Como tem denominadores iguais, a gente soma direto, né? 60, 74 sobre 4. Certo? Isso daqui vai ser igual a quê? Raio elevado a 2. Preciso calcular o valor do raio para eu conseguir resolver essa questão? Não. Por quê? Vamos demarcar aqui, ó. Encontrei isso daqui, tá? Qual o item que mais se parece com isso aqui? Item C. Você vai e marca. Não, mas eu quero descobrir o valor do raio. Quero descobrir o valor do raio, quero ver como é que aparece aquele 6 ali. Vamos aqui para a próxima página. E aí eu trouxe aqui o esboço para vocês, como é que ficaria o desenho da parábola, né? Esse em vermelho vai ser a nossa reta. Esse em azul vai ser a parábola, né? Que é x2 menos 4x menos 5. E a nossa circunferência encontrada com o centro aqui em 5 meios e 7 meios. Os dois pontos onde ocorrem as interseções. E para encontrar o valor do raio, o que a gente tem que fazer? Calcular a distância entre os pontos e dividir por 2. Vai ser D2. Como é que eu calculo a distância de dois pontos? A distância de P aqui. Vai ser a subtração entre a coordenada x, né? Vai ser 6 menos com menos 1, elevado ao quadrado aqui, mais 7, que é agora as segundas coordenadas, a diferença entre as segundas coordenadas elevado ao quadrado. Vai ficar quanto? Vai ficar aqui 7 ao quadrado, 49, mais 49, então vai ficar
2 vezes 49. Aqui vai dar 7 raiz de 2. 7 raiz de 2. Certo? Lá no exemplo anterior, o que, que nós tínhamos? Lá na página anterior, nós tínhamos 74 sobre 4. Bom, mas eu tenho que dividir isso aqui por 2 para dar o nosso raio. Porque o que eu calculei aqui foi o diâmetro, a distância entre esses dois pontos aqui. Vou calcular a distância entre os dois pontos, então o diâmetro dividido por 2 vai ser o raio. Esse é o valor do raio. O raio ao quadrado vai ser quanto? Vai ser 49 vezes 2, 98 sobre 4. 98 sobre 4. Lá na outra página nós tínhamos 74. Nós já tínhamos quanto? 74 sobre 4. Quando esse raio passar para o outro lado, vai ficar menos 98 sobre 4. Isso aqui vai dar quanto? 24 sobre 4 menos 6. Tá? Daqui que vai aparecer esse menos 6. Né? Menos 6 da onde? Do item que a gente marcou, que é o item correto, é o item C. Tá? Então é isso aí. Vamos para 47. 47. Se alfa é um ângulo cuja medida está entre 10 graus e 90 graus, então o resultado da soma infinita 1 mais seno ao quadrado de alfa mais seno ao quarto de alfa mais seno elevado a sexta de alfa é igual a... Então aqui vamos reescrever essa soma. Escrever da seguinte maneira. Eu tenho um primeiro termo, eu tenho seno ao quadrado de alfa, segundo termo, eu vou ter seno a quarta de alfa, terceiro termo, seno a sexta de alfa, quarto termo e por aí vai. Esse 1 aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Seno elevado a zero de alfa, seno ao quadrado de alfa, seno a quarta de alfa, e aqui vai embora. Então, infinito. Então, o que está acontecendo? De um termo para o outro, fica variando seno ao quadrado. Então, isso aqui é uma PG. PG com A1 igual a 1, que é a nossa razão, igual a seno ao quadrado de alfa. Okay? E aqui nós deveremos jogar na fórmula a soma PGs infinito. Começa onde? Vai ser A1 dividido por 1 menos Q. O A1 vai nos dar 1, e esse outro é 1 menos seno ao quadrado de alfa. 1 menos seno ao quadrado de alfa é igual ao cosseno ao quadrado de alfa. E aqui nesse ponto vale destacar o seguinte, essa informação aqui, né, está entre 10 graus e 90 graus. Por quê? Porque esse cara aqui não pode atingir 90 graus, porque senão vai dar uma indeterminação. Por isso que a questão traz esse dado importante. E vai ser uma PG, outro detalhe importante, e só vai ser uma PG porque está entre 10 e 90 graus. Porque se ele atinge o valor 1, já vai dar problema, certo? Então, aqui vai ser o quê? Secante ao quadrado de alfa. Porque para ser uma PG, onde a gente pode calcular a nossa soma, né, o módulo tem que ser menor que 1, né? Tá? O módulo de quê? Da razão, né? E é o que acontece aqui nesse caso, tá bom? Então, o item correto é o item C. Agora vamos fazer a 48. Os alunos das turmas X, Y e Z do Colégio Raquel de Queiroz foram submetidos no final do ano a uma prova que incluía na segunda parte uma redação.
os dados referentes ao número de alunos e médias aritméticas das pontuações alcançadas nas redações por turma foram os seguintes. E aí estão aí as notas e os dados. Considerando esses dados, é correto afirmar que a média aritmética das pontuações obtidas nas redações pela totalidade dos alunos das turmas X, Y e Z foi aproximadamente com 2 casas decimais. Então, ó, totalidade. Aqui é a chave da questão, né? Totalidade. Então, vamos analisar aqui o seguinte. Se eu somar as notas dos 25 alunos aqui na turma X e dividir por 25, isso aqui tem que dar quanto? 84,4. Se eu somar as notas, aliás, as médias, as notas dos alunos da turma Y, que eram 28, e dividir por 28, isso aqui tem que dar quanto? 78,5. E se eu somar as notas da turma Z, né, e dividir por 32, isso aqui tem que dar 80,5. Então, cada soma dessa aqui vale quanto? É só passar esse 25 multiplicando, só passar esse 28 multiplicando lá do outro lado, é só passar 32 multiplicando, e a gente vai descobrir o valor dessa soma, a soma das notas. Então, aqui, ó, essa soma aqui vai ser quanto? Vai ser 84,4 vezes 25, se você fizer aí, 2.110. A soma do segundo vai ser 2.198. E a soma do terceiro, 2.576. Mas ele quer saber a média aritmética das pontuações obtidas nas redações pela totalidade. Então, vou ter que somar todo mundo. Vou ter que somar todas as notas e dividir pelo total. Quanto é o total de alunos? 85. É só somar aqui a quantidade de alunos de cada turma. 85. 85 aqui. Então, vai ficar com x1 mais até o x25 mais y1 somado até o y28 mais o z1 somado até o z32. Isso aqui vai dar o que? A soma desses valores aqui. Tem que dar quanto? Vai dar 6.884. Onde foi que saiu esse valor? Eu somei esses três valores aqui, que é igual a soma das notas das três turmas. Para mim calcular, para mim saber a média da totalidade dos alunos, é só dividir pelo total isso aqui. Eu vou dividir por quanto? São quantos alunos? 85. Então divido 85 desse lado e por 85 desse lado aqui. Isso aqui vai me dar o quê? 80,988. Isso aqui é aproximadamente 80,99. Certo? Então, qual é o item correto aqui? Item B. Passando para 49. Quando se diz que um televisor com tela retangular é de X polegadas, significa dizer que a medida da diagonal da tela é X polegadas. Sabendo-se que, nesses televisores, as medidas da altura da tela e da largura são proporcionais a 3 e 4 e que uma polegada é equivalente a 2,5 centímetros, é correto concluir-se que o número de polegadas de um televisor cuja medida da altura da tela é 30 centímetros é. Então,
tela retangular. Vamos fazer aqui um retângulo para ilustrar a situação. Valor de diagonal, vamos traçar aqui a diagonal desse retângulo. Nesses televisores, as medidas da altura da tela e da largura são proporcionais a 3 e 4. E que 1 polegada vale quanto? 2,5 centímetros. Certo? Então, informação relevante aqui da questão. Largura eu tenho. É correto concluir que o polegar no televisor, cuja medida da altura é 30. Então a nossa TV aqui vai ter 30 centímetros de altura. Vou jogar essa altura aqui para calcular a largura dessa TV. Valendo-se aqui dessa razão de proporcionalidade. 30 sobre L é igual a 3 quartos. Então L vai multiplicar o 3 e o 4 multiplica 30 aqui para o outro lado. Fica 3L. Logo, a nossa largura aqui da TV vai ser 4 vezes 30 dividido por 3. 30 dividido por 3, 10. Então vai ser 40. 40. Aí aqui você observa o seguinte. Aqui é 4 vezes 10. Isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Aqui é 3 vezes 10. E aí você se lembra de uma famosa tripla pitagórica. Mais conhecida tripla pitagórica, que é 3, 4, 5. Tá? E tem uma propriedade nas triplas pitagóricas que se você multiplica, continua sendo triângulo retângulo, por semelhança. E você pode aproveitar isso daí, né? Se você multiplica 3, 4. Opa, só está faltando quem? 5. Mas vai ser 5 vezes 10. Então, não precisa aplicar aqui, propriamente dito, o teorema de Pitágoras para encontrar. É uma questão realmente visual. 50, que é 5 vezes 10. E está aqui a tripla pitagórica. 3, 4, 5. Mas ela está sendo multiplicada por 10. Não tem problema nenhum. Então, o valor vai ser quantas polegadas na nossa TV? 50. 50 polegadas. 50 logo 50 polegadas. 50 polegadas. Mas cada polegada é o quê? 2,5. Então, o que eu tenho que fazer? 50 vezes 2,5 é 5 dividido por 2. Para facilitar o cálculo, eu vou multiplicar por 5,2. E vai dar quanto? Eu vou dividir, né, na verdade, por... Multiplicar não, dividir, né, pessoal? Eu vou dividir por 2,5, que é o mesmo que 5 sobre 2. Né? Isso aqui vai dar o que? 50 vezes 2,15. Tá? Então, 50 dividido por 5 por 10. 10 vezes 2, 20. Então, 20 o quê? 20 centímetros, né? 20 polegadas, na verdade. Né? 20. Então, vamos aqui, vamos gerando uma confusão aqui. Vai ser 50 centímetros de diagonal de diagonal, tá?
tem 50 centímetros de diagonal e cada 2,5 vale 1 polegada. Aí você dividindo aqui, você vai encontrar 20 polegadas. 20 polegadas. E vamos para 50, questão de número 50. Dois terrenos planos e contíguos foram desapropriados, objetivando a construção de aeroporto. Um dos terrenos tem a forma de um retângulo cujas medidas dos lados limitantes são 2 km e 400 metros. E o outro tem a forma de um trapézio isósceles cujas medidas dos lados paralelos são 400 metros e 1000 metros. E a medida de cada lateral é 500 metros. Considerando essas medidas, é correto afirmar que a área total dos dois terrenos em metro quadrado é igual a... Então eu trouxe aqui os desenhos, né, das figuras do retângulo, primeiramente. Vai ser 2 km, que é o mesmo que 2.000 metros. E aqui 400 metros. A área do retângulo vai ser 400 vezes 2.000. 4 vezes 2, 8. Vou incluir aqui os zeros, né? São 5 zeros. E 800.000 metros quadrados. 800.000 metros quadrados. Vamos estudar aqui agora o trapézio isósceles. Cujas medidas do lado paralelos são 400. Aqui é 400 metros. E aqui, ele todo vai ser 1000 metros. Beleza. Então, isso aqui é 400. Esse daqui também é 400. E logo, o que resta é 600. Vai ter que ser dividido por 2, 300. E a medida de cada lateral é 500. 500. Aqui nós teremos triângulos, retângulos. Aqui também. Então, essa área aqui, né? Essa área aqui vai ser 400, é a área do quadrado. Vai ser 400 elevado a 2. Vai ser 4 vezes 4, 16. Acompanhado de 4 zeros. 160.000. 160.000. A área de cada triângulo desse aqui. Opa, aqui tem 3, aqui tem 5. Aqui, é o que eu falei na questão anterior. Caiu de novo a tripla pitagórica mais famosa, que é a 3, 4, 5. Mas o que foi que ele fez? Multiplicou por 100. Multiplicou essa tripla pitagórica por 100. Ficou 300, 400 e 500. Tá? Então, esse lado aqui que está faltando vai ser 400. Também dá para visualizar porque aqui é um quadrado. Tá? Essa propriedade do trapézio isósceles. A área central será um quadrado. Então, vai ser quanto aqui a área desse triângulo? Vai ser base vezes altura é 300. Vezes altura 400. Dividido por 2. Que vai dar 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. Acompanhado de 4 zeros. De 4 zeros. São duas áreas idênticas a essa. Multiplicar por 2 vai ficar, que é 60.000, vai ficar 120.000. Então vou ter que somar essa área aqui com essa e a área do retângulo. Aqui vai dar quanto? 800.000
mais 160.000 mais 120.000, que vai dar 1 milhão. E 80.000, né? E isso daqui vai dar o quê, né? 108 vezes 10, são 4 zeros, né, galera? Metros quadrados. Item C. Então é isso, pessoal. Valeu aí, até a próxima correção, até o próximo exercício.